E diz o texto que ele foi orar sozinho. E essa é uma coisa importante. Estar sós com Deus. Orar sozinho, orar de madrugada. Diz a Bíblia que ele subiu ao monte. Isso mostra que Jesus tinha uma vida secreta de oração. Quando a tarde chegou, Jesus já estava ali orando. A noite chegou e Jesus estava também lá no monte, a sós com Deus. A madrugada chegou e Jesus ainda continuava lá. E diz-nos o texto que, alta madrugada, ou seja, ainda escuro, Jesus veio andando sobre as águas para encontrar com seus discípulos. A segunda verdade que quero compartilhar sobre a vida secreta de oração é a seguinte. Qual era o ponto-chave das orações de Jesus? Por que Jesus orava tanto? Muitas vezes nós paramos para orar e oramos 10 minutos e parece que os assuntos acabam. Mas Jesus conseguia orar a tarde inteira, noite inteira, madrugada inteira. Por que ele orava tanto? E duas coisas eu quero compartilhar aqui. Primeiro, é claro que Jesus orava por si. Orava por ele mesmo. Mas Jesus também orava pelos seus discípulos. Porque diz-nos o texto sagrado que os discípulos estavam enfrentando um vento contrário. E talvez esse seja o grande propósito da sua oração de 2015. Orar por você mesmo, por sua casa, por sua família. Mas orar também por aqueles amigos que estão enfrentando ventos contrários. Que estão enfrentando doenças, estão enfrentando tempestades, estão enfrentando problemas no casamento, estão enfrentando problemas financeiros, graves, crises. E se a gente for avaliar, amados ouvintes, as nossas necessidades, nós vamos perceber que nós vamos ter que gastar mais tempo em oração. Quantas pessoas você conhece no seu ciclo de amizade que estão enfrentando ventos contrários? E é claro que a nossa oração não pode ser uma oração egoísta. Nossa oração não pode ser só por nós, só por mim, só por minha casa. Precisa ser, antes de qualquer coisa, pelo meu amigo, pelo meu vizinho, pelo meu próximo. E isso não tem a ver se o meu próximo gosta de mim ou não gosta. Porque em Mateus, no capítulo 5, nos versos 42, Jesus disse: orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Lá no monte, com certeza, Cristo estava orando pelos seus perseguidores, porque Ele mesmo ensinou esse princípio. É claro que Jesus não ia ensinar um princípio desse para nós se Ele não praticasse. Todas as vezes que nós ensinamos coisas que não praticamos, nós estamos sendo hipócritas. Falamos, mas não cumprimos. E Jesus era uma pessoa que jamais foi hipócrita. Com certeza, ele tinha orado pelos seus inimigos. Quero te dar um conselho de Deus nesta tarde. Para as coisas acontecerem em sua vida neste ano de 2015, para o sobrenatural de Deus acontecer, você vai precisar orar por quem te persegue. Na verdade, nós deveríamos gastar tempo orando pelas pessoas que nos perseguem. Porque se elas estão nos perseguindo, elas são as pessoas mais carentes de oração. Deveríamos gastar mais tempo orando por quem nos persegue. Porque dessa forma, nós os abençoaríamos, colocaríamos sobre eles a mão do Senhor. Jesus conseguia fazer isso, ele tinha uma vida secreta de oração. Para você se mover no sobrenatural nesse ano de 2015, você vai ter que gastar tempo com essa vida secreta de oração. Orando por você, sua casa, sua família, orando pelos seus amigos que estão enfrentando ventos contrários, mas também orando pelos teus inimigos. É a orientação de Jesus em Mateus, no capítulo 5. Número 3,
é o meu terceiro tópico para esse tema, como se mover no sobrenatural. Eu já falei do chamado da intimidade e já falei da vida secreta de oração que você precisa ter. Agora o meu próximo tópico é o perigo das falsas crenças. Quando a gente olha esse texto e vê Jesus andando sobre as águas, diz-nos o texto sagrado que quando Jesus vai passar à frente do barco dos discípulos, eles pensam que Jesus é um fantasma. O que Jesus tem a ver com fantasma? Nada. Porque os discípulos pensaram que Jesus era um fantasma? Porque a mente deles estavam tomadas por falsas crenças. Meus queridos ouvintes, para você se mover no sobrenatural, você vai precisar eliminar da sua mente as falsas crenças. Quando Jesus percebe que seus discípulos ficam assombrados, a primeira palavra que Jesus disse para eles é: não tema, sou eu, não tenha medo. Você sabia que o medo estabelecido no coração impede as vitórias de Deus? São as falsas crenças. Tem gente que acredita em qualquer coisa, mas não acredita na palavra de Deus. Se alguém lançar sobre ele uma maldição, ele acredita naquela maldição, mas se alguém o abençoar, ele não acredita na bênção. Por causa das falsas crenças, nós precisamos fazer o que Pedro fez nesse texto. Pedro dá um exemplo de como vencer as falsas crenças. Ele pergunta: Senhor, és tu mesmo? E Jesus disse: sou eu. Não tenha medo, Pedro, sou eu. Ele disse: se és tu mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse para Pedro: vem. E diz-nos o texto sagrado que Pedro desce do barco e anda sobre as águas. Nós precisamos ter coragem para enfrentar falsas crenças e arrancar elas do nosso coração. Se alguém te amaldiçoou, se alguém te lançou uma praga, se alguém te jogou uma obra de feitiçaria, fez alguma coisa estranha, eu quero te aconselhar nessa tarde, meu querido, coloque o seu pensamento em Deus e saiba que Deus é maior do que todo e qualquer mal que possa acontecer nessa terra. Como diz o escritor de Romanos, capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Deus é por nós. Se Deus nos deu seu único filho, o que Ele não nos dará? Romanos 2, o apóstolo Paulo fala disso. Mas arranca as falsas crenças do seu coração, porque elas te impedem. Acredite apenas na palavra de Deus, ela é a verdade, ela não muda. Pedro precisou substituir a ideia de um fantasma pela verdade de um Cristo vivo. Quando a ideia de um fantasma saiu da mente dele e a ideia de um Deus vivo veio na sua mente, ele pôde andar sobre as águas. É claro, eu sei que você é inteligente, você sabe que aqui não é andar sobre as águas mesmo, né? Aqui é no sentido figurado. O que é andar sobre as águas, pastor Rocha? O que fala esse texto? Andar sobre as águas é você enfrentar problemas e não naufragar nos problemas. Andar sobre as águas é você estar diante de uma doença e não ser derrotado pela doença, mas alcançar a cura. É você enfrentar uma perseguição no trabalho, mas não retribuir com o mal e retribuir com o bem. Isso é andar sobre as águas. Andar sobre as águas é se mover no sobrenatural, é não deixar ser abatido pelos problemas da vida. E nós precisamos disso. Isso Deus nos promete. Mas, pastor, qual é o ponto-chave para a gente conseguir fazer isso? O ponto-chave é a audição divina. Naquele escuro, Pedro não conseguia ver nada, mas Pedro conseguia ouvir. E ele reconheceu a voz de Jesus no meio da escuridão. Queridos ouvintes, nessa tarde eu desejo que você também, no meio do problema que você está passando, no meio da adversidade que você está passando, no meio dos percalços que a vida tem lhe proporcionado, que você consiga ouvir a voz de Deus. E pode ter certeza que a voz de Deus para você nessa tarde é:
coragem, não pare, não desanime, mas continue crendo no seu milagre. Creia no seu milagre. Quarto lugar de como mover sobre as águas. Se você já removeu as falsas crenças do seu coração, você vai poder andar sobre as águas. E a primeira coisa que quero pontuar nesse ponto de andar sobre as águas, que é o mover do sobrenatural, é a simplicidade com que Jesus dá o comando para Pedro, dizendo: vem! Se nós pararmos para pensar na simplicidade desse convite de Jesus, porque Pedro, irmãos, queridos ouvintes, ele não era nenhum expert em andar sobre as águas. Ele nunca tinha feito aquilo, ele não sabia. E Jesus fala para ele: vem! Você sabe qual é o nosso principal problema? Que quando Deus nos convida para fazer coisas que nós nunca fizemos, nós ficamos: mas eu nunca fiz, eu não tenho experiência, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não sou ninguém. Pedro em nenhum momento ficou pensando que ele era um simples pescador. Pedro disse: eu vou botar o meu pé nessas águas e vou pisar firme e vou caminhar. Pedro entendeu que Cristo chamava para exercer um dom. E esse é o primeiro tópico que eu quero compartilhar sobre o andar sobre as águas. Ninguém pode enfrentar um problema se não receber o dom de Deus. É o dom de Deus que nos faz vencer os problemas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer pessoas que mesmo diante da afronta se permaneceu calmo, permaneceu sereno, não perdeu o equilíbrio. Permanecer calmo e sereno é um dom de Deus. É um fruto do Espírito chamado de mansidão. Está em Gálatas capítulo 5, versos 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio em outras traduções. Andar sobre as águas tem a ver com o dom de Deus. O dom que Deus derramou sobre nós. Tem pessoas que têm o dom da paz. Eles têm a paz de Deus. Eles não perdem o controle de Deus. E diz a Bíblia, em 1 Coríntios 12, 7, que as manifestações do Espírito é dado para um fim proveitoso. Mas, queridos, o que Deus queria ensinar a Pedro a andar sobre aquelas águas? Deus queria dizer: Pedro, com o meu poder você vence. Com o meu poder o impossível acontece. Com o meu poder você se torna vencedor. Mas quero chamar a sua atenção para que o seguinte fato: dentro daquele barco havia 12 pessoas. Só uma teve coragem de dizer: o que o senhor quer que eu faça, Senhor? Isso nos mostra que a maioria das pessoas são negativistas, incrédulas. Nesse ano de 2015, não seja negativista, não seja incrédulo. Tenha fé, tenha confiança. Saiba que Deus é real, que Ele é verdadeiro, e saiba que Ele deseja compartilhar o poder dEle comigo e com você. Quando você estiver diante de uma situação muito difícil, saiba que o poder de Deus te dará confiança. Então, talvez você diga: pastor, mas o texto sagrado nos mostra que quando Pedro estava já terminando a caminhada, ele começou a afundar. É verdade. O texto nos mostra isso. Mas eu quero chamar a atenção sua para o fato de que Pedro começou a afundar, mas não afundou, porque Deus o segurou pela mão. Ou seja, todos aqueles que ousar serão protegidos por Deus, serão guardados por Deus. Os nossos inimigos desejam que nós afundemos. É de verdade isso que eu estou te falando. Os seus inimigos desejam que você afunde. E não estou falando de apenas pessoas, estou falando de demônios, estou falando de principados, de poderes das trevas, de órgãos espirituais da maldade, dos seus adversários. Eles querem que você afunde. Mas eu quero dizer para você, queridos, Jesus quer te manter de pé. Jesus quer te manter na crista da onda. Então, quando você diga: pastor, como é que isso é possível?
Nós temos um exemplo muito claro de que é possível manter na crista da onda. Ouviu o Medina aí, o nosso surfista? No meio de grandes campeões, ele se manteve na crista da onda. Não é verdade? É possível se manter. Pastor, mas ali foi uma habilidade adquirida. Existem essas duas coisas. A habilidade adquirida e a habilidade dada por Deus. Não importa como ele adquiriu, com muito treinamento, mas foi um dom que Deus o deu. Deus o deu o dom. E por isso ele venceu e é hoje um campeão mundial. Eu creio que em 2015 é o ano que Deus também quer te fazer um campeão mundial, quer te fazer um vencedor. E eu sei que o interesse do inimigo é que você afunde nas drogas, afunde na prostituição, afunde nas dívidas, mas o interesse de Deus é que você ande sobre as águas, vença o mal, triunfe na adversidade, vença os demônios e pelo poder de Cristo se mantenha de pé. Para finalizar a minha mensagem nessa tarde para você, eu quero dizer para você uma coisa. A mão de Cristo está estendida para aqueles que querem ousar, para aqueles que querem triunfar. Não importa o tipo de território, pode ser o território mais inóspito, o território mais complicado, mais difícil. Para Deus não há impossível. Se você crer no Senhor, o Senhor te fará vencedor. O sobrenatural de Deus virá com certeza na sua vida. Quero te lembrar os passos que nós demos nessa mensagem. Deus te chama para uma vida de intimidade com Ele. E isso envolve uma vida secreta de oração. E isso envolve você remover as falsas crenças do seu coração. E isso envolve coragem, determinação, fé, confiança e, acima de tudo, certeza de que o Senhor te chamou para se mover no sobrenatural, para andar sobre as águas. Isto é, vencer os problemas, vencer os desafios com a graça e a força do Senhor. Que Deus te abençoe muito neste novo ano. Essas são as minhas palavras para você nessa primeira mensagem que estou deixando aqui nessa rádio a todos os caros ouvintes. Eu quero orar com você. Se você puder fechar os seus olhos, quero fazer uma oração e entregar a minha vida e a sua vida nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta tarde por cada ouvinte da Rádio Popular, por cada ouvinte desse programa falando de Jesus. E eu te peço, Senhor, abençoa cada ouvinte. Que a tua unção venha para a vida dele, o teu poder venha. Eu oro para que o Senhor desperte os dons que o Senhor já deu. Eu sei que tem ouvintes aí me ouvindo nessa hora, que os dons de Deus na vida deles estão paralisados. Mas a minha oração nessa tarde é para que os dons sejam despertados e que a graça de Deus venha, que o poder de Deus venha e que a sua vida seja mudada para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Quero agradecer de coração a diretoria aqui da rádio por mais esse convite. Quero deixar aqui os meus contatos. Nossa igreja é ali no bairro Colina de Laranjeiras, a igreja Manancial da Graça. Os nossos cultos são quarta-feira às 19h30. Quinta-feira nós temos a tarde da bênção às 15 horas. Domingo de manhã a escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. E à noite o nosso culto de celebração ao Senhor. Igreja Manancial da Graça, rua Monte Sinai, número 2, Colina de Laranjeiras. Deus possa abençoar muito a sua vida, em nome do Senhor. Ok, agora são 18 horas e 46 minutos. 18h46, não, pulou agora o reloginho, 18h47. Eu quero desde já primeiro pedir perdão ao pastor Adão Rocha. Sebastião, ontem nós estávamos fazendo o programa, né? Uhum. E exatamente nesse momento
quando nós fomos anunciar, para anunciar o mensageiro, né, na igreja, nós falamos da Igreja Batista Betel, não foi? Foi. Então eu quero pedir perdão primeiro ao pastor, ok, por esse equívoco que aconteceu. E talvez seja porque eu estava falando com o pastor Marco Aurélio, da Igreja Batista Betel de Colina de Laranjeiras. Graças a Deus, gente boa, meu pastor. Estamos esperando ele, a agenda dele lá, para que ele também possa vir novamente aqui no programa. Então eu queria te pedir perdão, e mais uma vez, obrigado por não ter aceitado o convite da direção da Rádio Rolar, mas sim, aceitado o convite de Deus, porque o programa é de Deus. Nós somos exatamente só instrumentos. Se o senhor falou numa palavra chamada dom, então Deus despertou esse dom, exatamente esse dom, através do Sebastião, através de nós da Rádio Popular, para que a palavra dele fosse estendida a 22 comunidades, ao Brasil todo e também alcançando já outros países aí. Então, que o senhor tenha aceitado o convite de Deus. Eu quero até mais uma vez pedir